Eu já vou começar dizendo que o Pedro, ele usava algumas substâncias ilícitas, se é que vocês me entendem. A gente era amigo na faculdade e a gente continuou amigo depois que eu me formei. Ah, e detalhe, eu estou falando eu me formei porque ele acabou deixando a faculdade depois de 2 anos mal feitos. Aí depois que eu me mudei do dormitório pra um apartamento pequeno, em que eu tava morando sozinho, eu e o Pedro, a gente se via com menos frequência, sabe? A gente começou a conversar mais online mesmo. Daí teve uma época que ele ficou umas 5 semanas seguidas sem aparecer online. Eu, sinceramente, não fiquei preocupada, porque devido ao histórico dele, que eu já citei pra vocês aqui, eu só achei que ele tinha parado de se importar comigo mesmo. Mas teve uma noite que eu vi que ele ficou online. E antes que eu pudesse puxar um papo com ele puxou papo comigo e disse: a gente precisa conversar. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi, gente. Vocês não sabem o estresse que tá nesse quarto, tá, gente? 2 cachorras, a gente adotou mais uma. Tá uma loucura. Elas estão deitadinhas agora, mas não vai durar muito tempo, não. É verdade, gente. Então, se vocês escutarem latidos de cachorros, assim, releva a gente, tá? Porque... período de adaptação das cachorrinhas. Adaptação mesmo. Tem a mais nova, que a gente adotou agora. Ela chama Mirabel. E tem a que já apareceu aqui no canal, que é a Lila mesmo, vocês já conhecem. Quando a Mirabel estiver mais acostumada com a casa, eu mostro ela aqui em vídeo pra vocês. Por enquanto, deixa ela ali, senão depois, meu filho, já era. Vai quebrar as luzes tudo. A gente não tá com esse acué, não. Mas hoje é um vídeo especial, gente. Eu vou contar pra vocês uma creepypasta. E vai ser naquele formatinho, em primeira pessoa. E essa creepypasta é uma creepypasta que eu adoro. É minha creepypasta favorita. Eu vou deixar o link dela na descrição. Ela foi escrita pelo Brian Russell. E essa creepypasta chama A Casa Sem Fim. Ele postou, gente, no 4chan, essa história assim... uma bobeirinha, uma creepypasta e tal, achando que não seria nada demais. E teve um sucesso enorme, porque realmente é uma creepypasta muito boa. Se você não conhece, você vai ficar aqui, com certeza, pra ouvir a nossa versão dessa história. Pois é. Mas ela até foi usada pra uma série, né? Sim. A série Channel Zero, que é uma série para amantes de creepypasta, porque cada temporada é uma creepypasta diferente. E se eu não me engano, na segunda temporada é a temporada da Casa Sem Fim. E eu assisti, eu adorei, gente, eu adoro. Então já fica a indicação aí pra sexta-feira 13, pra vocês assistirem na sexta-feira 13. Antes da gente ir pra história, já confere aqui embaixo se você tá inscrito nesse canal. E aproveita que são os últimos momentos pra você aproveitar o sorteio dos apoiadores. Dá uma olhadinha na descrição, a gente tem 2 programas de apoio aqui no canal, que é o Seja Membro, que é aqui no YouTube, e o Apoia-se. E lá no Apoia-se, esse mês vai rolar um sorteiozinho gostoso desse livro aqui, que é um livro que o... desse livro aqui, que é o livro que o maravilhoso Tanto Tupiaçu manda pra gente. É o livrinho dele e, gente, vocês não vão querer perder. Só isso, vocês não vão querer perder. Vai aqui na descrição, dá uma olhadinha. São valores de 5 e 10 reais. E você, além de participar desse sorteio, ajuda pra caramba a Terra do Medo. Pra participar é só apoiar o canal. É só apoiar o canal e lá ficar de olho. Apoia-se. E ficar de olho no Apoia-se, que a gente vai postar lá no Apoia-se. Vamos então pra história de hoje? Vamos. Como é uma história longa, gente, já se ajeita nesse sofazinho, deixa o like, pega sua pipoquinha e vamos nessa. A Casa Sem Fim. Ela tinha esse nome, gente, porque ninguém conseguiu chegar até o final dela. E as regras eram bem simples e bem clichês, na verdade. Chega até o final e você ganha o prêmio de $500. Aí a casa tinha 9 cômodos no total. Essa casa ficava fora da cidade, coisa de 7 quilômetros de distância da minha casa. E o Pedro tinha me falado que ele tinha tentado e não tinha conseguido. Claro que eu pensei na hora que foram ali as dorgas que fizeram ele ter várias alucinações com alguns fantasmas de papel pendurados no teto. Ele me disse que essa casa seria demais pra qualquer um. Mas é claro que eu não acreditei nele, né, gente? Por que eu iria acreditar nele? Eu falei com ele que eu ia pessoalmente checar isso e não importava o quanto ele me dissesse pra eu não ir. Eu iria. Até porque, gente, vamos combinar que $500... parece uma quantia muito boa pra gente entrar numa casa assombrada. Então, na noite seguinte eu fui até lá. Quando eu cheguei, gente, eu notei alguma coisa estranha na casa. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas você já viu ou já leu alguma coisa que não era pra te dar medo, mas por algum motivo essa coisa te dá muito pavor? Foi exatamente o que eu senti no momento em que eu cheguei ali na porta da Casa Sem Fim. Meu coração desacelerou na hora que eu entrei na casa, porque
Parecia o saguão de um hotel normal. Na hora que eu entrei, eu vi umas decorações de Halloween, umas coisas assim, uns fantasminhas, uns morcegos, algumas coisas penduradas. E onde devia estar ali um recepcionista, tinha uma plaquinha. Porta 1 por aqui, mais 8 depois. Chega ao final e você vence. Eu soltei aquela pequena risadinha e fui pra primeira porta. Na primeira sala, gente, a decoração era de Halloween. Tinha uns fantasmas de lençol pendurado, um zumbizinho, sabe aquelas coisas mecânicas que você passa, aí solta um grunhido pra te assustar? Eram umas coisas assim. Daí eu fui andando e fui tirando as teias de aranha falsas que tinham pelo caminho ali, até que eu cheguei na única porta que tinha no quarto, além da porta que eu tinha entrado. Foi então que eu fui pra segunda sala. Nessa segunda sala eu fui recebida ali por uma névoa muito grande e olha, eles realmente apostaram na tecnologia desse quarto. Não tinha só uma máquina de fumaça, gente. Tinha uns morcegos pendurados no teto, eles ficavam girando assim. Um negócio bem assustador. Parecia que tinha uma música no ambiente. Uma música bem característica de Halloween, dessas que você busca no YouTube, Halloween música, e baixa. E essa música ficava em looping ali, enquanto eu tava na sala. Então eu fui andando, pisei em alguns ratinhos de brinquedo, em alguns morcegos que tinham caído, e fui pra próxima área da casa. Na hora que eu toquei a maçaneta, gente, o meu estado mudou completamente. Me veio um pavor muito grande que eu não sei explicar. E eu fiquei ali por alguns segundos, mas depois eu acabei voltando ao meu estado natural e eu abri a porta. Ali no quarto 3, as coisas começaram a ficar meio diferentes. À primeira vista, esse era um quarto normal, tava vazio e tinha uma cadeira no meio. E tinha uma lâmpada no canto que tava fazendo assim um péssimo trabalho de iluminar aquela sala. Além disso, o jeito que a lâmpada tava posicionada, ela fazia aparecer várias sombras pela sala. E esse era o problema. Várias sombras. Eu mal tinha entrado naquele quarto e eu já tava completamente apavorada. Eu já vi que alguma coisa tava errada. E meio que sem pensar, eu tentei abrir a porta que eu tinha vindo, né, do quarto 2. E ela tava trancada. E isso me deixou completamente atormentada, gente, porque o que tava acontecendo? Tava vindo alguém atrás de mim, trancando a porta? Não poderia ser isso, eu ia ouvir algum barulho. Aí eu pensei, será que é uma porta de fechamento automático? Na hora que eu fecho, ela já tranca. Mas eu tava muito assustada pra começar a pensar nessas coisas. Quando eu virei de volta, as sombras do quarto tinham sumido, todas elas menos a da cadeira ainda tava lá. Eu comecei a andar devagarzinho e eu costumava ter, quando eu era criança, eu tinha algumas alucinações, algumas coisinhas assim. Então eu pensei que aquelas sombras que tinham aparecido, na verdade, era alguma dessas alucinações que eu tava tendo de novo. Eu tava começando a me sentir melhor, tava me reconfortando, até que eu cheguei no meio da sala. Quando eu cheguei no meio da sala, gente, foi que eu percebi. Eu olhei pra baixo e minha sombra não tava lá. Simplesmente não tinha sombra. Eu nem tive tempo de gritar, eu saí correndo e fui pra próxima sala sem nem pensar. O quarto cômodo, gente, pra mim, eu acho que foi o mais perturbador até agora, sabe? No momento que eu entrei, parecia que toda a luz tinha sido sugada pro quarto 3 de volta. Eu fiquei ali, parada, num completo breu, e eu nunca tive medo de escuro, não, eu nunca tive. Mas naquele momento eu não conseguia me mexer, eu tava ali assustadíssima. Gente, toda a minha visão tinha simplesmente ido embora. Teve uma hora que eu botei a minha mão assim na frente do meu rosto, e se eu não soubesse que eu tinha feito isso, sinceramente eu não ia simplesmente saber, eu não ia ver a minha mão na minha frente. Fora que eu não conseguia ouvir nada, gente. Quando você tá numa sala à prova de som, você pelo menos consegue ouvir você mesmo respirando, você consegue sentir que seu coração tá batendo, você consegue ver que você tá vivo. Mas naquela sala eu não conseguia. Eu comecei a tropeçar depois de uns minutos, aí eu comecei a ouvir, a sentir o meu coração batendo muito forte. Eu não conseguia ver porta nenhuma, e pra ser sincera com você, eu não sei, eu não podia dizer com certeza se tinha realmente uma porta lá. Foi nesse momento que o silêncio foi quebrado por um zumbido. Eu comecei a ouvir um zumbido muito forte. Eu senti alguma coisa atrás de mim. E eu virei muito rápido. Eu virei pra tentar ver a coisa, só que, gente, eu não tava conseguindo enxergar nem o meu nariz na minha frente. Mas independente de eu não conseguir ver o que tava ali, eu tinha certeza que tinha alguma coisa ali. O zumbido começou a ficar mais alto, parecia que tava me rodeando, mas eu sabia que o que tava fazendo aquele barulho, gente, tava ali na minha frente e tava se aproximando de mim. Foi então que as luzes piscaram muito rápido e eu consegui ver. Não tinha nada. Não tinha nada na minha frente.
Ninguém, absolutamente ninguém. O quarto ficou escuro de novo. O zumbido começou a ficar mais forte, se aproximar de mim. Foi então que eu saí correndo de costas mesmo, andando pra trás, e eu achei a porta. Eu abri a porta e caí de costas na sala 5. Depois de eu cair, né, do quarto anterior pro quarto 5, o que eu vi foi o teto, porque eu caí de costas no chão. E o que eu vi, sinceramente, não me assustou. Só me surpreendeu bastante. Árvore, gente. Tinha crescido árvore naquele quarto. E o teto parecia ser muito mais alto do que os outros quartos. Daí, na mesma hora, eu pensei que eu poderia estar ali no centro da casa. Eu, então, me levantei do chão, me limpei e eu comecei a olhar ao redor desse quarto. Esse definitivamente era o maior quarto de todos até agora. Eu olhava pra frente e eu não via nenhuma porta. Nos outros quartos eu tava conseguindo ver a porta, nesse não. Eram várias árvores, arbustos, tinham várias coisas ali na frente que tava provavelmente bloqueando a minha vista da porta da saída desse quarto. Nessa hora eu pensei assim, os quartos estavam ficando mais assustadores, né? Gente, mas esse era o paraíso comparado ao quarto anterior. Eu também acreditei que aquela coisa que eu tinha sentido no quarto 4 tinha ficado lá. Mas eu tava absolutamente errada. Quanto mais eu andava, mais eu ouvia esses barulhos de floresta mesmo. Pássaro cantando, inseto, barulho de muito inseto. E parecia que esses bichos eram as minhas únicas companhias nesse quarto, e isso era o que mais me incomodava. Eu podia ouvir esses insetos, esses pássaros, né, fazendo barulho, mas eu não conseguia ver nada. Eu tava me perguntando, gente, qual o tamanho dessa casa? Não é possível. Quando eu cheguei, eu dei uma olhada na casa por fora, gente, e era uma casa normal, de tamanho normal. Não tinha um tamanho maior em alguma parte, mas esse definitivamente era o maior quarto ali da casa. Fora que era uma floresta inteira dentro da casa. Eu só sabia que eu ainda estava dentro da casa porque o piso era o mesmo dos outros quartos, um piso de madeira. Eu continuei andando e eu tava na esperança de passar pela próxima árvore e ver a porta da saída. Daí eu tava lá andando, senti um mosquito no meu braço, aí eu espantei ele assim, continuei andando. Gente, daí pra frente eu comecei a sentir tipo uns 10 mosquitos por várias partes da minha perna, assim. Eu comecei a sentir eles subirem e rastejarem por todo o meu corpo, até que eles chegaram no meu rosto. Eu comecei a me mexer freneticamente pra tirar esses bichos de mim, mas não adiantava. Eles continuavam rastejando pela minha pele. Eu olhei pra baixo e eu soltei um grito muito abafado. E sabe por quê? Eu não vi nenhum inseto. Não tinha bicho nenhum em mim, mas eu tava sentindo, eu podia sentir eles na minha pele. Eu ouvia eles voando, eu sentia a picada deles na minha pele, mas não tinha nada ali. Não, eu me joguei no chão, comecei a rolar pra tentar me livrar. Gente, vocês não estão entendendo, eu odeio inseto. Eu odeio inseto, principalmente os que eu não consigo ver e nem tocar. E na verdade, esses conseguiam me tocar, mesmo eu não conseguindo tocar neles. Eles estavam por toda parte do meu corpo. Eu comecei a me rastejar, eu ainda não tinha encontrado a porta da saída, não tinha, mas eu já tava muito distante da porta que eu entrei, eu comecei a rastejar pra tentar, além de conseguir encontrar a porta da saída, me livrar daqueles insetos. E, gente, depois do que pareciam ter sido, sei lá, horas, eu consegui encontrar a porta da saída. Quando eu vi a porta, gente, eu comecei a tentar andar, eu não tava conseguindo andar direito, que os bichos não me deixavam. E aí, quando eu fui chegando perto da porta, finalmente, eu comecei a ouvir aquele zumbido que eu tava ouvindo antes. E esse zumbido tava vindo de onde? Do próximo quarto. E parecia estar muito mais profundo, gente. Sabe quando você tá num show, do lado da caixa de som, assim, que fica aquele zumbido forte, que parece que tá dentro de você? E quanto mais forte o zumbido ficava, mais fraca ficava a sensação dos insetos no meu corpo. Assim que eu coloquei a mão na maçaneta, gente, a sensação de ter insetos no meu corpo simplesmente sumiu. Só que eu não conseguia simplesmente abrir a porta e ir pro próximo cômodo, porque eu não queria ter uma experiência de novo igual eu tive no cômodo anterior. Eu só fiquei ali, com a minha cabeça naquela porta que tinha um 6 marcado nela, tremendo igual vara verde. O zumbido era tão alto, gente, que eu não conseguia nem ouvir meus pensamentos. Mas eu não tinha escolha. O que eu ia fazer? Eu só tinha a opção de ir pro quarto 6. E olha, ele era o inferno. Eu fechei a porta atrás de mim, eu tava ainda de olho fechado, e aquele zumbido chato no meu ouvido. Só que aí no momento em que eu fechei a porta, o zumbido sumiu. Mas o que sumiu também? A porta. Era só uma parede, gente. A porta que eu tinha acabado de sair, ela tinha desaparecido. Eu fiquei em choque e comecei a analisar o quarto em volta. Era muito parecido com o quarto 3, mas
Dessa vez as sombras estavam corretas, né? Não tinha sombra mais naquele quarto. A única diferença era que a porta que eu tinha entrado e a porta de saída não existiam. O quarto era só parede. E, gente, tô falando com vocês, eu falei que eu tinha algumas alucinações quando era criança, mas era quando eu era bem criança, assim. Eu não tinha nenhum problema de instabilidade mental. Eu tava super de boa, sério. Eu não tinha usado nenhuma substância ilícita pra entrar nessa casa. Então, era isso que tava acontecendo mesmo. Eu não gritei, não fiz nenhum som. E aí eu comecei a arranhar a parede bem de leve, assim. Era uma parede bem resistente, mas, gente, não tinha jeito. Eu sabia que a porta tava lá. Como eu sabia? Não sei. Eu apenas sabia que ela estava lá. Eu comecei a arranhar onde a maçaneta tava, arranhei a parede toda. Gente, as minhas unhas já estavam no sabugo de tanto que eu tava arranhando a parede. Depois de um tempo eu simplesmente caí de joelho, gente, eu não tava mais aguentando mais. O único barulho que eu ouvia era o barulho de eu arranhando a parede. Mas a porta tava lá, gente. Eu sabia que a porta tava lá em algum lugar. Até que de repente eu ouvi alguém falando: "Você tá bem?" Eu me virei na mesma hora. Gente, mas ó, se arrependimento matasse... A garotinha tava usando um vestido branco que tava indo até o tornozelo dela, assim. Ela tinha um cabelo louro, longo, que ia até a cintura, mais ou menos. Ela era loira e tinha olhos azuis. Ela era a coisa mais assustadora que eu vi na vida. Eu acho que eu nunca vi nada tão angustiante quanto o que eu vi naquela menina. Enquanto eu tava olhando, eu tava vendo essa menininha, mas, gente, eu tava vendo alguma coisa a mais. Onde ela tava, eu também vi um homem deitado, e esse homem era muito mais alto do que o normal, e o corpo dele era coberto de pelos. Ele tava completamente peladão, mas a cabeça dele não era humana. Não era. E no lugar de pés, ele tinha cascos. Não era uma alça de mochila, gente, mas naquele momento poderia ser sim. A cabeça dele era como se fosse um cordeiro, o focinho era de lobo. Era horrível, gente, era horrível. Tão horrível quanto a menininha que eu tava vendo. E eu não sei descrever pra vocês direito, mas era como se os dois dividissem o mesmo espaço. Eu olhava pra menininha, mas ao mesmo tempo essa coisa tava lá também. Eu só fiquei ali, parada, olhando à minha volta, e eu tava presa naquela sala com aquela coisa, até que a menininha falou comigo que eu deveria ter ouvido. Quando aquilo falou, gente, eu ouvi a voz da menininha, mas atrás da voz da menininha tinha uma outra voz que eu nem vou perder meu tempo aqui tentando descrever pra vocês, mas era aterrorizante. E aí eu não respondi de primeira vez, assim, e eles continuavam falando que eu devia ter ouvido, e de tanto eles repetirem, eu acabei concordando. Eu não sabia o que fazer, gente. Eu não conseguia parar de olhar pra aquela coisa, até que eu caí no chão. Eu pensei de primeira que eu tinha desmaiado, mas o quarto não ia deixar de jeito nenhum isso acontecer. Eu tava de lado, assim, meus olhos estavam bem abertos e aquela coisa olhando pra mim. Ela não parava de me olhar. No chão, bem na minha frente, eu vi correndo um dos ratos da segunda sala, lembra que eu falei com vocês? E a casa tava querendo brincar comigo, gente, mas por algum motivo, que eu não sei qual é, no momento que eu vi aquele rato, eu consegui voltar pra mim. Onde quer que eu tivesse, eu consegui voltar. Eu olhei em volta e nessa hora eu pensei, eu vou sair daqui. Que eu vou sair daqui, eu vou. E eu vou sair, eu nunca mais vou ter que precisar pensar sobre essa casa. Eu sabia que esse quarto era inferno e eu não tava disposta a ficar por lá. No começo, eu só conseguia mexer meu olho, então eu comecei a olhar pro quarto inteiro, assim. O quarto não era grande, então não demorou muito pra que eu tivesse checado tudo já. O demônio continuava lá, zombando de mim, rindo da minha cara. Eu consegui ficar de quatro ali, coloquei minha mão no chão e comecei a inspecionar a parede em minha volta. Gente, nessa hora eu vi uma coisa que eu simplesmente não conseguia acreditar. Aquela coisa tava muito perto de mim agora. Ele simplesmente tava em pé, atrás de mim, falando que não era pra eu ter vindo. Eu sentia a respiração dessa coisa na minha nuca, mas eu me recusei a olhar pra trás. Foi então que, olhando pra parede, eu comecei a reparar que tinha uns riscos, e esses riscos formavam um 7. Eu não sabia como eu tinha feito aquilo. Sinceramente, eu não percebi me fazendo aquilo, mas talvez tenha sido aquele meu estado de espírito, o meu desespero, e eu acabei formando o que eu mais queria naquele momento, que era a porta do quarto 7. E ele tava perto, gente. O quarto 7 tava ali na minha frente. Eu sabia que ele tava. Aquele demônio tava atrás de mim ainda, sussurrando no meu ouvido. Eu simplesmente comecei a ignorar ele, porque por algum motivo ele tava chegando perto de mim, mas eu sabia que ele não conseguia me tocar. Eu não sei porquê, mas eu comecei a empurrar a parede que tava o 7. Comecei a empurrar com
toda a minha força. E o demônio agora, gente, ele gritava no meu ouvido. Ele não tava mais só falando, ele tava gritando, falando que eu nunca iria sair de lá. Ele falava que eu não ia conseguir sair da casa, que já era, esse era o fim, eu ia ficar pra sempre naquele quarto com ele. E, meu filho, não, eu não iria de jeito nenhum. Eu comecei, gente, a empurrar com toda a minha força e eu comecei a gritar de tanta força que eu tava fazendo. Eu gritei tanto, com todo o meu fôlego e de repente o demônio tinha sumido de trás de mim. Quando eu virei pra trás, eu vi que o quarto tava do jeitinho que tava quando eu entrei. Tava aquele quarto branco, só com uma cadeira no meio. Aí nesse meio tempo de eu virar pra trás, né, que eu vi o quarto como tava, eu virei de volta, tinha uma porta lá. E não era uma porta riscada na parede igual eu tinha feito inconscientemente. Não, gente, era uma porta. Uma porta apareceu ali onde que eu tava. E eu demorei um tempo pra conseguir girar a maçaneta e realmente sair daquele quarto. Mas, gente, eu precisava sair do quarto 6. Não dava pra continuar no quarto 6 de jeito nenhum. Mas, ao mesmo tempo, eu tava com muito medo de abrir a porta, porque eu pensei, tá, beleza, eu quero sair desse quarto. Mas se esse foi o quarto 6... o quarto 7 vai ser muito pior. Então eu fiquei naquela coisa ali, coisa de 1 hora. Sinceramente, eu fiquei mais ou menos 1 hora ali, olhando pra maçaneta, pensando se eu ia ou não. Até que finalmente, depois de um tempão pensando, eu finalmente virei a maçaneta. E eu abri a porta pro quarto 7. Eu saí cambaleando, eu tava cansada, eu tava morta fisicamente, assim, tava muito cansada. E aí eu percebi onde que eu tava, gente. Eu tava do lado de fora da casa. E não era do lado de fora igual a sala 5, não, que era tipo uma floresta e tal. Não, gente, eu tava realmente do lado de fora. Eu queria chorar. Nossa, eu queria chorar, mas eu não conseguia chorar. Eu caí de joelho e simplesmente não conseguia chorar, mas eu tava muito feliz de ter saído. Vocês têm noção, gente? Eu tava finalmente livre daquele inferno. Aí na hora que eu virei pra trás e eu vi a porta que eu tinha saído, era a porta da entrada da Casa Sem Fim. Simplesmente a porta ali do saguão do prédio e tal. Nessa hora eu não tava nem me importando mais com o prêmio, eu só queria ir pra minha casa, sabe? Eu entrei no carro, fui dirigindo pra casa e eu só pensava no banho que eu iria tomar quando chegasse lá. Eu tava felizona, até que eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, gente, essa felicidade de eu ter conseguido sair da Casa Sem Fim tinha sumido. Eu comecei a ficar com um medo esquisito, meu estômago começou a embrulhar. Mas eu tentei ignorar essa sensação, eu entrei na minha casa. Primeira coisa que eu fiz foi ir pro meu quarto. Quando eu cheguei no meu quarto, o que eu vi foi meu gatinho, ele tava em cima da cama, gente. Eu fui logo fazer carinho nele, né, porque, meu Deus do céu, queria ver meu gato. Só que na hora que eu comecei a fazer carinho nele, ele deu um miado meio forte e deu um tapa assim na minha mão. Foi pra arranhar a minha mão. Ele nunca tinha feito isso, eu achei muito esquisito. Aí eu fiquei um pouco assim, mas eu ignorei, gente. Era um gato velho, às vezes estranhou, enfim, acontece. Eu fui tomar um banho e eu já tava pronta pra ter uma noite de insônia, sabe? Mas eu já tava em casa, fui tomar meu banho, tranquila, botei um pijaminha. Aí antes de deitar, eu resolvi fazer alguma coisa pra eu comer, que eu tava morrendo de fome. E quando eu passei pela minha sala, gente, eu vi uma coisa que, sinceramente, vai ficar gravada na minha cabeça para sempre. Os meus pais estavam deitados no chão da minha sala, nus. Eles estavam pelados e totalmente cobertos de sangue. O estado dos corpos, gente, eu não sei nem como explicar. Tava praticamente impossível de conseguir identificar que eram eles. Os membros tinham sido retirados e colocados do lado dos corpos e a cabeça tava em cima do peito. E, gente, o pior eram as expressões das cabeças deles. Eles sorriam, como se estivesse feliz ali, que eu tava na cozinha, que eu cheguei em casa. Estavam felizões. Não aguentei, gente. Nessa hora eu vomitei e comecei a chorar desesperadamente. Eu não sabia o que estava acontecendo, gente. Meus pais nem moravam comigo, sabe? Foi então que eu vi. Eu vi uma porta que nunca esteve lá, nunca vi essa porta na minha vida, e tava com 8 enorme riscado de sangue. Eu continuava na casa. Eu tava na minha sala ainda, mas eu estava no quarto 7. Parecia que meus pais sorriam muito mais quando eu descobri isso, que eu ainda tava dentro da casa. Na verdade, gente, não eram os meus pais. Eu sabia disso, não tinha como ser, mas era exatamente como eles. A porta que tava marcada com 8 tava depois dos corpos, eu tinha que passar por eles, mas eu não conseguia, gente. Nessa hora eu simplesmente desisti. Aqueles rostos, gente, sorridentes, eles acabaram comigo. Eu vomitei de novo, eu quase desmaiei. Foi então que eu comecei a ouvir de novo o zumbido. E ele tava muito forte, gente, tava muito forte. Tava tão forte que tava tremendo as paredes da casa. E tava tão forte que o zumbido acabou me obrigando a andar. E eu comecei a andar em direção à porta e em direção aos corpos.
As paredes estavam tremendo tanto que parecia que a casa ia simplesmente desabar. E os olhos dos corpos estavam me seguindo. Quanto mais eu andava, mais eles me seguiam. Até que eu cheguei ali, entre os dois corpos, bem próximo da porta, e eles continuavam olhando pra mim, e os braços simplesmente começaram a rastejar na minha direção. Gente, eu tava completamente apavorada, eu não sei nem descrever o que tava acontecendo. E eu comecei a andar mais rápido, obviamente. Eu não queria ouvir eles falarem, gente, mas eu percebi que eles estavam querendo falar, tava abrindo a boca, e eu não queria ouvir a voz dos meus pais ali, sinceramente, ia piorar muito as coisas. As mãos também estavam chegando muito perto de mim, e eu simplesmente saí correndo, abri a porta e finalmente entrei no quarto 8. Olha, sinceramente, o que viesse dali era lucro, gente. A partir desse momento eu sabia que nada que viesse daquela casa ia me abalar tanto. Mas aquela coisa, né, gente? Eu dei uma subestimada ali na capacidade de me atormentar da casa sem fim. Infelizmente, as coisas realmente ficaram mais perturbadoras ali no quarto 8. De novo, o quarto parecia muito com o quarto 6, com o quarto 4. Era uma sala, tinha uma cadeira no meio. Só que dessa vez, gente, tinha uma mulher sentada nessa cadeira. Eu comecei a me aproximar, me aproximei, e eu demorei um bocadinho pra acreditar que a mulher que estava sentada era eu. Óbvio que eu me aproximei, e na hora que eu cheguei perto, gente, ela tava cheia de lágrimas nos olhos. E ela tava desesperada, pedindo pra eu não machucar ela. Falei assim, gente, por que eu não vou te machucar? Você tá doida? Que isso? Aí eu perguntei, quem é você? Por que você tá chorando? Por que você tá desesperada? E ela continuava repetindo que eu ia machucar ela, que ela não queria que eu machucasse ela, que ela tava desesperada. Depois disso, ela colocou as pernas pra cima da cadeira e começou a balançar, assim, tipo, pra frente e pra trás, igual criança. Eu não vou mentir, não. Tava uma cena meio patética, ainda mais que era eu mesma que tava sentada lá, eu tava me olhando nessa situação complicada, foi um pouquinho patético. Eu tava, gente, a poucos metros da minha doppelganger, simplesmente. Foi a situação mais complicada que eu já estive em toda a minha vida, foi muito esquisito. E ela continuava falando, desesperada, que eu ia machucar ela, que não ia ter jeito, que eu ia machucar ela se eu quisesse sair dali. Eu falei assim, não, que isso, menina, se acalma. Até que eu vi. A Cibele, que estava sentada ali, ela estava com as mesmas roupas que eu. Exatamente a mesma coisa, só que com uma diferença. Bem aqui, na roupa dela, tava um número. Tava o número 9, bordado na roupa. A partir do momento que eu vi esse número 9 no peito dela, eu não consegui mais parar de olhar. Eu sabia exatamente o que era, gente. Ficou meio óbvio. Porque, assim, as primeiras portas foram mais simples, assim, portas normais, foram abrindo e tal. Mas a partir da 7, as coisas começaram a ficar diferentes. A 7 foi aquela que eu risquei com a minha unha, sem eu perceber. A 8 já tava marcada ali de sangue. E agora a porta era uma pessoa. Não, pra piorar, não era só uma pessoa. Era uma pessoa exatamente igual a mim. Era a mesma voz, até a voz era idêntica. O quarto não tinha nenhuma porta, que nem quando eu entrei no quarto 6, que a porta tinha sumido, então aconteceu a mesma coisa. E por algum motivo eu sabia que dessa vez não ia ficar adiantando eu ficar arranhando a parede até aparecer uma porta. Eu comecei a estudar as paredes, a sala, comecei a olhar tudo em volta. Aí eu abaixei ali e vi embaixo da cadeira, gente, tinha uma faca. Tinha uma faca com um recadinho colado nela. Dizia assim, para Cibele, da gerência. Vocês não têm ideia da sensação que eu tive quando eu vi aquela faca lá e aquele bilhete, gente. Meu estômago começou a se revirar todo. A única coisa que eu queria era tirar aquela faca de lá o mais rápido possível. E a Cibele em cima da cadeira, ela ainda tava ali, chorando incontrolavelmente. Não, gente, nessa hora, vocês não têm ideia, começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. Primeiro que eu pensei assim, quem colocou isso ali? Sabia o meu nome? Eu não falei com ninguém antes de eu entrar. Era muita coisa pra eu processar ali naquele momento. Eu comecei a pensar, gente, no Pedro, porque ele tinha ido na casa, né? Então eu comecei a pensar, será que ele também chegou na sala 8 e ele encontrou um outro Pedro que tava chorando, desesperado? Nessa hora eu pensei assim, não vai adiantar eu ficar pensando nessas coisas, isso não vai me tirar dessa casa. Então eu peguei a faca que tava debaixo da cadeira. Nesse mesmo momento, a Cibele em cima da cadeira, ela calou a boca. Parou de chorar. E eu apertei bem forte, assim, a faca na minha mão. Ela continuava ali, sentada na cadeira, mas ela tava super calma agora. Ela lentamente levantou da cadeira e foi andando na minha direção. E é muito louco, gente, que até a altura, a forma de andar era igual a mim, sabe? Tudo parecidíssimo. Agora a voz dela tava meio esquisita, tava mais profunda do que a minha voz. Ela falou que ia me machucar pra eu continuar ali. E, gente, eu não respondi foi nada. Eu só respondi atacando mesmo ela, joguei ela no chão e segurei ela. Ela olhou pra mim,
apavoradíssima. E é muito louco que era como se eu estivesse olhando para um espelho, sabe? Nesse momento começou o zumbido de novo. Começou. E aquele zumbido alto. Foi então que eu só consegui fazer uma coisa. Eu peguei a faca, enfiei no peito exatamente onde estava o número 9. A partir daí, gente, parecia que uma escuridão tinha invadido o quarto de novo. E eu comecei a ter a sensação que eu estava caindo. A visão dos meus pais chegou na minha cabeça. Eu estava caindo o que parecia ser dias. E eu cheguei à conclusão de que aquele era o quarto 9, sabe? E eu estava caindo há tanto tempo que parecia até que eu só tava existindo, não tava mais caindo, eu simplesmente estava descendo naquela escuridão. E eu tava com dificuldade de entender o que era real e o que não era mais real. Era exatamente isso, gente, o fim. A Casa Sem Fim tinha um final e eu tinha chegado nele. E eu cheguei à conclusão de que eu ia ficar ali, naquele estado, pra todo o resto da minha vida. E a minha companhia seria nada, mas nada além da escuridão. Eu sabia exatamente onde que eu tava. Eu tava no inferno. Foi então que aconteceu, gente. Simplesmente apareceu uma luz. E é bem essas luzes clichês que falam assim, a luz no fim do túnel. Quando de repente eu senti o chão embaixo dos meus pés, mas lentamente assim. E eu lentamente fui ficando em pé e fui em direção a essa luz. E assim que eu fui me aproximando dessa luz, eu percebi que ela foi tomando a forma de uma porta, só que dessa vez não tinha marca nenhuma, era simplesmente o formato de uma porta. E eu atravessei. Quando eu atravessei, eu percebi que eu tava ali no lobby da Casa Sem Fim. Ali onde que eu tinha iniciado tudo, antes da primeira porta. E tava exatamente como eu tinha deixado, com aqueles enfeites de Halloween que eu disse pra vocês. Só que àquela altura do campeonato, depois de tudo que eu tinha passado, eu tava super desconfiada. Depois de alguns momentos ali, eu esperando alguma coisa acontecer e nada tendo acontecido, eu procurei por alguma coisa que tivesse diferente e eu vi em cima de uma mesa um envelope com meu nome escrito nele. Eu tava muito curiosa, mas ao mesmo tempo eu tava morrendo de medo, então eu fui com certa cautela e peguei o envelope. Quando eu abri, tinha uma carta escrita à mão. E o que estava escrito era: parabéns, você chegou ao final da Casa Sem Fim. Por favor, aceite esse prêmio como símbolo da sua grande conquista. Da sua eterna gerência. E junto com aquela carta tinha o quê, gente? 5 notas de $100. Eu não conseguia parar de rir. Eu ri enquanto eu tava indo em direção ao meu carro, ri enquanto eu tava dirigindo o meu carro, ri quando eu tava indo em direção à porta da frente da minha casa e ri quando eu vi um 10 gravado na madeira.